Ler agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Relaxe o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo ou plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E mentalizar isso várias vezes. À noite, fazer novamente a visualização. Ler agora o livro
Mistérios desvelados, ensinamentos do Mestre Saint Germain. Relaxe o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisa e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E mentalizar isso várias vezes. À noite, fazer novamente a visualização. Ter agora o livro
Mistérios desvelados, ensinamentos do Mestre Saint Germain. Relaxe o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E mentalizar isso várias vezes. À noite, fazer novamente a visualização. Ver agora o livro
Mistérios desvelados, ensinamentos do Mestre Saint Germain. Relaxe o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E ler agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain.
Relaxa o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint-Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo ou plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E mentalizar isso várias vezes. À noite, fazer novamente a visualização. Ter agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Relaxa o corpo, endireite a coluna,
Feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. Segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E mentalizar isso várias vezes, à noite, fazer novamente a visualização. Ler agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Relaxe o corpo, endireite a coluna, feche os olhos
Entrelace os dedos das mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint-Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo.